Gente, eu já ri tanto antes de começar a gravar o vídeo, que eu acho que agora vai, eu vou conseguir. Tem uma coisa muito incrível, sabe? Sempre que eu vou gravar um vídeo assim, que o assunto fica assim na minha cabeça, fervilhando, aí eu vou no banheiro, aí vou lá lavar o rosto, aí eu tô olhando no espelho, eu começo a falar, tipo, o que eu quero falar no vídeo. Aí quando eu sento aqui, gente, pra falar com a câmera, meu Deus, não sai, eu não consigo, não sai o que eu quero falar do jeito que eu quero, sabe? É horrível. Mas vamos lá. Vocês já ouviram aquela frase assim, vou orar, se for de Deus, a gente casa. Gente do céu. Eu fico pensando antigamente, como era, meu Deus, as pessoas que eram obrigadas a casarem com caras, sabe, que elas não gostavam, que elas não conheciam. Nossa, dizem, tem pessoas que falam que quando os pais escolhiam um relacionamento, o parceiro para os filhos e para as filhas, no caso, os casamentos davam mais certo, eram mais duradouros, tal, mas sei lá, gente, eu tenho minhas dúvidas. Eu lembro quando eu tinha 14 anos, tinha um rapaz que ia na igreja. Eu não faço ideia de quantos anos aquele rapaz tinha, gente, mas ele já estava com seus 20 e pouco, uns 30 anos, sei lá, por aí. E aí, minha irmã chega pra mim, ai meu Deus, ter irmão mais velho é uma benção, mas tem hora que irmão mais velho, meu Deus do céu, olha, eles fazem cada uma com a gente que não é brinquedo não. E aí, ela chega pra mim e fala que esse irmão virou pra ela e falou assim, olha, tô orando a Deus, se for de Deus, vou casar com ela. E ela era quem, gente? Era quem? Isso mesmo, ela, era eu. Ai, meu pai. Gente, eu não sei se eu rio ou se eu choro. Hoje eu levo na brincadeira e eu fico rindo, mas na época eu entrei em desespero, Eu quase saí da igreja por causa dessa história. Gente, vocês não fazem ideia. O rapaz era um rapaz assim, gente, como eu vou falar, gente, é difícil falar, mas era um rapaz muito estranho, muito esquisito, muito esquisito. Não que a aparência física seja primordial para um relacionamento dar certo ou não, mas, gente, não tinha como, meu Deus. Gente, não dava. Oh, meu pai, eu não vou nem lembrar. Só que quando o negócio te traumatiza, eu tô meio traumatizada, cara, com isso. Vamos pular essa parte, vamos pular. E aí, minha irmã, que eu morava na casa com ela, ficava me sacaneando com isso. Eu acho que, eu não lembro muito bem, mas às vezes eu fazia alguma coisa que ela não gostava, aí ela, tipo assim, dava uma ameaçada como se eu ia casar com um cara. E eu era muito infantil, sabe? Então eu acreditava. E aí eu comecei a orar a Deus, eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, eu já tava quase pedindo perdão à minha mãe por tudo, pedindo perdão a todo mundo por tudo, pra ver se Deus me considerava uma pessoa boa, e atendi o meu pedido de não casar com aquele homem, pela madrugada. Mas, graças a Deus, o tempo foi passando e eu me escondia. Quando eu descobri que o cara estava na igreja, que o irmão estava na igreja, gente, eu me escondia. Olha, eu fazia de tudo pra não ter que olhar pra cara do cara e ele esquecer. Eu fiquei tão traumatizada, gente. Eu fazia de tudo pra ele esquecer que eu existia. Graças a Deus funcionou. Porque graças a Deus, o homem seguiu o rumo dele, seguiu a vida dele. Graças a Deus, meu Deus do céu. Obrigada, Senhor, pelo livramento. Gente, mas olha, isso é complicado. É uma parte até difícil pra mim falar, porque realmente eu fiquei meio traumatizada. Eu fiquei com medo de eu ser obrigada a casar com aquele cara, sabe? Eu fiquei com muito medo na época. Aí, graças a Deus, depois o tempo passou, e aí depois eu fui namorar, e aí quando eu tava namorando, graças a Deus não existe mais isso e tal. E aí, graças a Deus, o tempo passou e Deus me deu o meu esposo. E aí eu fico pensando, o namoro cristão, né? A gente tem que sempre, gente, orar a Deus. A atitude correta mesmo do cristão, né? Daquele que quer que a vida dele seja guiada por Deus, direcionada por Deus, é orar. Em toda a minha vida, depois de cristã, eu sempre orei a Deus para Deus colocar a pessoa certa. Só que eu não era o tipo de pessoa, gente, que era assim, vou orar a Deus e vou aqui esperar até Deus usar fulano, ciclano, beltrano, falar comigo e tal. Não. Às vezes eu orava a Deus e assim, se eu tava gostando da pessoa, eu falava assim, de repente mas eu vou orar a Deus pra Deus confirmar se é pra casar ou não. Então eu namorava mesmo na dúvida se era de Deus ou não, eu namorava
e tipo, não dava certo, terminava e era assim. Eu conheço pessoas que elas ficam ali realmente esperando fielmente pelo cara, ou pelo homem de Deus. Gente, eu falo muito cara, me desculpem, tá? Porque eu tento até não usar tanto esse termo, mas eu acabo falando, gente. Eu acabo falando direto, me desculpem por isso, mas eu vou tentar evitar. E aí a pessoa fica esperando realmente pelo homem de Deus, espera anos e anos e anos ali. Eu fiz isso uma época, tá? Depois de uma época assim que eu tinha já sofrido bastante com relacionamentos, então eu resolvi esperar. Esperar realmente a pessoa certa, e quando Deus tocasse no meu coração que realmente fosse a pessoa certa, que me desse a certeza que fosse a pessoa para casar, tá? E aí eu esperei por muitos anos, eu fiquei anos sem namorar ninguém. E aí até que depois eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu já tô com uma idade, então eu acho que eu preciso dar uma chance pra isso. Porque eu não sei, de repente o de Deus já veio e eu não percebi e tal. Que você fica muito, muito na dúvida quando você fica muito na dúvida quando você tá esperando em Deus, quando você resolve mesmo. Por mais que você resolve... Tipo assim, eu não sentia falta de nada quando eu resolvi me dedicar à obra de Deus. Então eu não sentia falta de carinho de ninguém, eu não sentia falta de nada, sabe? Deus me completava. Só que depois Deus mesmo colocou esse desejo de casamento no meu coração, que eu já contei pra vocês em outro vídeo. E aí eu comecei a orar a Deus buscando pela pessoa certa, que Deus me desse realmente um companheiro. Porque depois de um tempo você começa a ver assim, nossa, é muito complicado morar sozinho. Não que seja assim, é horrível e tal. Não, é bom, tem seu lado bom. Mas depois de uns anos aquilo se torna cansativo pra você. Eu morei sozinha durante 7 anos. Então eu já tava numa fase que eu já não queria mais ficar sozinha. E aí eu comecei a orar a Deus. Comecei a orar a Deus para que Deus realmente me desse a pessoa certa. E aí eu conheci um rapaz, e aí não deu certo. Eu achava que era de Deus, ele era até assim um pastor afastado. Então, tipo assim, você acha, poxa, é de Deus, né, tal. Ele era afastado porque ele conversou lá com um superior dele na igreja, e aí ele mesmo preferiu ser afastado do cargo por algo que ele havia feito. E aí tal, eu achei que fosse de Deus, tal, aí depois eu fui vendo e falei, não tem nada a ver, não é de Deus. E aí passou um tempo e eu conheci um outro rapaz que você dizia assim que era de Deus. Nossa, dentro dos princípios que eu acreditava, tudo direitinho. Nossa, gente, só que ele colocava tudo em primeiro lugar, tudo em primeiro lugar, e eu vim em segundo. A gente quase não tinha tempo, a gente se via todo dia, porque a gente trabalhava no mesmo local, mas a gente quase não tinha tempo para ficar só. E aí, ele sempre, os dias de folga, essa coisa toda, ele tinha um compromisso na casa da mãe dele, que a mãe dele pediu pra levar não sei o quê, e ele tinha um compromisso, aí na outra folga ele tinha um outro compromisso, porque fulano, e tá, tipo assim, desencontrava muito, e eu comecei a analisar, eu falei, gente, será que é de Deus? E ele extremamente atencioso, ele extremamente dentro dos princípios de Deus, sabe, aquela coisa assim, maravilhosa, e eu falei assim, meu Deus, mas tem algo errado. E aí até que eu fui vendo, e eu falei assim, não, isso não é de Deus. E aí eu cortei o mal pela raiz antes que isso se tornasse algo mais sério, né? Porque quando tá no começo é muito fácil pra você terminar. Depois que você já tem um tempo com a pessoa, fica muito difícil. E aí em seguida, um mês depois que eu tinha terminado com esse rapaz, eu tava assim já desencanada de tudo. E aí veio o meu esposo. Também orei muito a Deus, pedindo muita confirmação a Deus. Só que teve algo que um rapaz comentou, que foi aquilo que eu olhei e falei, meu Deus, será? Ele falou assim, às vezes a gente acha que a bênção de Deus ela vai vir de uma forma para a nossa vida, e ela vem de outra, totalmente diferente do que você acredita, do que você quer. E foi exatamente assim que meu esposo veio para minha vida. Totalmente diferente de tudo que eu acreditava, de tudo que eu achava que era certo dentro da palavra de Deus, sabe? De tudo que eu achava assim, eu tinha feito o desenho do homem ideal para minha vida e meu esposo simplesmente rasgou aquele desenho. Tipo, ele não tinha nada a ver. E aí eu comecei a questionar Deus, se era de Deus, se não era, e Deus sempre dando confirmações e tal. Então até o momento tem sido de Deus, porque tipo assim, eu também aprendi que por mais que eu casei para que seja para sempre, né, dentro da palavra, dentro dos princípios cristãos, nem sempre a gente alcança esse para sempre com alguém, né? Às vezes acontece várias coisas dentro
de um relacionamento, são duas pessoas diferentes, então às vezes algo acontece e a pessoa acaba se separando, né? Mas eu oro a Deus para que isso não aconteça no meu casamento, mas a gente, infelizmente, não estamos livres de nada, né? Às vezes a gente acha que a coisa ruim vai acontecer com os outros, mas com a gente nunca vai acontecer. E não, e a vida não é bem assim, né? E para fechar esse vídeo que eu queria falar, assim, sobre o namoro cristão, o fato, né, de você buscar, graças a Deus, hoje a gente tem a escolha, nós podemos fazer as nossas escolhas, nós oramos a Deus e Deus abençoa, pagamos um preço por tudo que nós queremos, mas Deus abençoa, e graças a Deus, né, graças a Deus por isso, graças a Deus a gente não vive mais naquele tempo antigamente, que era escolhido um pretendente e você tinha que ficar com ele. Então, que você continue orando mesmo, se você está buscando alguém de Deus para sua vida, continue orando, continue orando, confiando em Deus, que Deus vai dar a pessoa certa no momento certo. De repente Deus está tratando de você e está tratando da pessoa que é o seu par, né? É a pessoa de Deus para sua vida. E se você é casado também, continue orando a Deus. O casamento ele requer busca constantemente, ele requer amor, ele requer muita paciência, sabe? Ele requer compreensão, ele requer que às vezes a gente abra mão de planos nossos, de projetos e às vezes de sonhos, para que manter um casamento saudável, sabe? Uma união saudável, sadia. Tudo óbvio com equilíbrio, né? Óbvio que você não vai abrir mão de tudo da sua vida porque o seu parceiro não quer. Ah, não posso mais estudar, não posso mais trabalhar, não posso mais fazer isso, nem aquilo, porque o meu parceiro não quer. Também não é desse jeito, né? Então continue orando a Deus e saiba esperar realmente o tempo de Deus para Ele abençoar a sua vida. Tá bom, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ó. Deixa o like de vocês, tá? Não esqueçam de curtir. É engraçado, gente, quando eu começo a falar da palavra de Deus, é engraçado como vem uma calmaria sobre mim e eu fico super tranquila. Eu estava extremamente agitada quando eu comecei o vídeo, eu já estava agitada. É por causa dos afazeres de você ficar muito agitado. E aí eu vi que conforme eu fui falando e foi entrando a palavra de Deus, eu fiquei assim, ó, calminha, calminha. E é isso que Deus faz na nossa vida, né? Ele pega aquele mar que tá todo bravo ali e ele traz calmaria, né? Bom, gente, então é isso. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês. Não esqueça de se inscrever no canal. Vamos pra nossa musiquinha? Polegares pra cima, dedinho solto, clique em inscrever-se. É bem aqui, tá bom? Então não deixe de se inscrever. E se você ainda não ativou as notificações, é só você ativar. Se você não está usando, se você está no dispositivo móvel, tem um sininho que aparece para você e você vai clicar bem aqui embaixo, tá? Agora, se você estiver no computador, você vai ter que ir na parte das minhas configurações, você vai entrar no meu canal e aí tem a parte da configuração, que ali tem uma partezinha para você clicar e fala assim: deseja receber todas as atualizações desse canal, e você vai clicar ali e salvar. Tá bom, gente? Beijo enorme, fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Tchau!